Em 2005, a série Supernatural estreou seu primeiro episódio e hoje conta com 14 temporadas. É uma das séries mais longas e de mais audiência em todo o mundo. Episódios sobre lendas urbanas, vampiros, demônios e, posteriormente, anjos e o apocalipse fizeram fãs em todas as partes, inclusive aqui no Brasil. Mas apesar da série ser em muitos momentos autoexplicativa, muitas curiosidades referentes aos episódios e personagens não foram contadas ou simplesmente não poderiam ser expostas, pois fazem parte dos bastidores do programa. Então no vídeo de hoje, listamos para você 15 coisas que Supernatural não te contou. Antes de começarmos, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, já que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Eu sou a Aline Rodrigues e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 15. A fonte dos demônios da encruzilhada. Um dos primeiros conceitos que agora faz parte da mitologia do universo de Supernatural é a ideia dos demônios da encruzilhada. Nas histórias contadas pela série, qualquer pessoa pode visitar uma encruzilhada e fazer um pedido a um demônio em troca de sua alma. Se você é fã, deve conhecer a história. Uma dessas histórias mais marcantes está relacionada a um músico que pede talento ao demônio. O episódio em questão é realmente inspirado neste tema, mais especificamente em um músico de blues chamado Robert Johnson, que tinha músicas chamadas Cão do Inferno no Meu Caminho e Eu e o Demônio do Blues. Fica claro a referência, não é mesmo? Existe até uma lenda em volta dessa ideia de que muitos músicos de blues venderam sua alma ao demônio. Então essa é a principal inspiração para os episódios. Número 14. Castiel. O anjo Castiel foi um dos primeiros seres celestiais a dar o ar da graça na série. Mas uma curiosidade que poucos sabiam era que o nome de seu personagem surgiu de uma pesquisa no Google, feita pelo criador da produção, Eric Kripke. Segundo ele mesmo tweetou em 2015, precisava de um personagem novo. Então foi ao Google e digitou Anjo de Quinta-feira e o nome Castiel apareceu. Já o ator que interpreta o personagem, Misha Collins, revelou que ao fazer os testes para a série, acreditava que Castiel seria um demônio e não um anjo. O sigilo sobre o personagem, que causaria uma reviravolta na trama, foi tão grande que o ator diz que parecia estar fazendo um teste para trabalhar na NSA, Agência de Segurança Nacional Americana. Outro detalhe sobre esse personagem é que o contrato era para apenas 3 episódios. Porém, a aceitação do público e elenco foi tão boa que ele continuou logo, ganhando espaço como um dos principais por um bom tempo. Como o próprio ator disse, ele e a série namoraram por um tempo antes de se casarem. Número 13. John Winchester deveria morrer no piloto. Jeffrey Dean Morgan, que interpreta John Winchester, pensou que deveria participar de apenas um episódio da série e um dos mais importantes por sinal. O piloto da série relata a morte da mãe dos Winchester. Esse episódio, durante muitas temporadas, foi revisto em forma de flashbacks. Inicialmente, John também deveria morrer queimado na série e os dois garotos seguirem viagem sozinhos. Mas, como sabemos, ele sobreviveu e voltou a participar por diversas vezes posteriormente. Número 12. Aniversários. Se você for muito fã da série, provavelmente deve estar atento aos pequenos detalhes, como por exemplo, as datas de aniversário dos personagens principais. Existe uma pequena curiosidade em volta destas datas. O aniversário dos personagens corresponde a datas importantes para o criador Eric Kripke. O aniversário de Dean é no dia 24 de janeiro, mesma data de aniversário da esposa de Eric. Assim como Sam no dia 2 de maio, mesma data em que o filho de Eric nasceu. Sobre isso, existe algo mais estranho nessa segunda data. O filho de Eric nasceu somente 2 anos depois dessa data ser estabelecida. Pelo jeito, alguma força sobrenatural conspirou para isso. Número 11. Sam quebrou o braço?
Sabemos que os personagens da série se envolvem em muitas lutas e brigas ao longo dos episódios, e em muitos deles os ferimentos são graves. Na 10ª temporada, por exemplo, Sam apareceu com o braço quebrado por conta de uma dessas brigas que se envolveu com seu irmão. Mas, na verdade, o ator Jared Padalecki estava com o braço fraturado de verdade. O ator, que vive o irmão mais novo na série, estava brincando com o ator Osric Shaw, intérprete do personagem Kevin, muito marcante em alguns momentos da trama, quando deslocou seu ombro. Para não parar as gravações até sua recuperação, Jared seguiu trabalhando com algumas adaptações no roteiro. Número 10. Dean ou Sam? Agora uma curiosidade sobre os bastidores da série. Durante a escolha do elenco, Jensen e Jared fizeram testes para o papel de Sam Winchester e, de fato, foram ótimos. Inclusive, o diretor Eric Kripke relata que tiveram 2 grandes Sams, mas nenhum Dean. Porém, como não é fácil encontrar atores com tanto carisma, eles adaptaram os personagens, que pelo jeito deu muito certo. Jared interpretou Sam e Jensen ficou com o papel de Dean. Algo que também colaborou para isso foi a química que os atores tiveram logo de cara. Os fãs, com certeza, agradecem. Número 9. Nome dos episódios. Como sabemos, Dean é roqueiro e fã da banda Led Zeppelin, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Com isso, muitos episódios, principalmente aqueles em que Dean é o foco, ganharam nome de músicas de cantores e bandas famosas, como Johnny Cash, The Rolling Stones, The Who e, claro, Led Zeppelin. O episódio de abertura da 2ª temporada chama-se In My Time of Dying. Nessa mesma temporada, o 13º episódio é intitulado House of the Holy, assim como o 20º, que é chamado What Is and What Should Never Be. Todos esses episódios são nome de músicas da banda Led Zeppelin, não somente na 2ª, mas na 3ª, 4ª e 5ª temporada, os nomes de músicas volta e meia aparecem no título de episódios, assim como referências a filmes e temas da cultura pop. Provavelmente, o criador Eric Kripke também era um roqueiro de carteirinha. Número 8. O pai de Ackles aparece na série. Uma das características de muitas produções é o ingresso de algumas particularidades envolvendo os criadores, assim como algumas referências internas. No episódio intitulado Mágoa, da 8ª temporada, Alan Ackles, pai de Jensen Ackles, faz uma participação na série como personagem detetive Pike. Além disso, ele aparece dublando um apresentador na 6ª temporada. Outros familiares de Jensen que aparecem na série são a sua mãe, Donna, que aparece como figurante em um episódio, e sua irmã, Mackenzie, que também apareceu em 2 episódios da série. Nas próximas posições, traremos uma curiosidade a mais sobre isso. Número 7. As esposas também. Não somente os pais e irmãos aparecem na série, as esposas dos 2 principais atores, que inclusive são atrizes, também aparecem na série. A esposa de Jared, a atriz Guinevere Padalecki, faz o papel de demônio Ruby, que marcou importante presença na série. E mais, recentemente, na 13ª temporada, a atriz Danielle Ackles, esposa de Jensen, passou a interpretar o papel de irmã Jo, uma poderosa curandeira. Número 6. Interior das casas. Isso é algo que muitos fãs não notaram até hoje. A produção da série costuma usar a mesma casa para cenas internas em residências. A casa de Bob, por exemplo, é a mesma casa que aparece em muitos outros episódios. O que faz sentido no que diz respeito ao corte de gastos. Além disso, eles geralmente gravam na cidade de Vancouver, ou seja, uma casa fixa facilitaria a locomoção. Repare no papel de parede, entre outros detalhes, e verá que faz sentido. Além da mesma casa, outro ambiente é reciclado, o cenário do Hospital Riverview, que foi usado como principal conjunto no asilo da 1ª temporada e que também foi usado em outros episódios, como uma prisão e um prédio de apartamentos. Número 5. Jensen Ackles já foi diretor da série.
Sim, Jim, além de atuar, também foi diretor em algumas oportunidades durante a série. O primeiro episódio que Jensen atuou também como diretor foi o episódio Fim de Semana com Bob, na 6ª temporada. Entre os episódios que Jensen dirigiu está o terceiro episódio da 8ª temporada, que já falamos nesse vídeo inclusive. O episódio Mágoa, em que o pai de Jensen aparece, foi dirigido por ele mesmo, tendo a oportunidade de atuar com o próprio pai. Além disso, nos demais episódios em que sua mãe e irmã aparecem, Jensen também dirigiu. Número 4. Dean e Sam Harrison. Winchester, a princípio, não seria o sobrenome dos atores principais da série. O sobrenome escolhido seria Harrison, fazendo referência ao Han Solo. Porém, já existia um Dean Harrison que vivia no Kansas. Logo, os advogados sugeriram que trocassem o nome. Daí surgiu o nome Winchester, que, segundo o criador, veio de uma das lendas mais famosas dos Estados Unidos, a famosa mansão Winchester, e pegou muito bem. Número 3. Eric Kripke é um péssimo ator. No 15º episódio da 6ª temporada, Dean e Sam são enviados a um universo alternativo, onde eles são 2 atores famosos de um programa de TV chamado Supernatural, e seus nomes são Jensen Ackles e Jared Padalecki, além de Castiel, que também é um ator chamado Misha. Esse é um dos episódios mais divertidos da série. Existe uma curiosidade sobre esse episódio. O diretor Eric Kripke queria interpretar a si mesmo nesse episódio como os outros atores que participam do episódio. Porém, ele se achou um péssimo ator e decidiu não participar do episódio em questão. Número 2. Golpe nos cartões de crédito. Você deve ter percebido que os irmãos Winchester não têm um emprego fixo. Além disso, não recebem pelas caças e não herdaram nenhum dinheiro de seus pais. No entanto, o carro tem sempre gasolina, eles estão sempre comendo bem, além de ter dinheiro para ficar em motéis baratos. Mas existe uma possível explicação para isso. Além dos jogos em que Dean se dá bem, os irmãos também são inteligentes para aplicar golpes de cartões de crédito. Eles têm vários desses cartões. Apesar de não vermos os irmãos como criminosos, as práticas ilícitas os tornam assim. Mas calma, podemos dizer que todas as vezes em que eles salvaram o mundo, compensaram essas fraudes. Número 1. Bob Singer foi um improviso. Se listarmos os personagens mais queridos da série, sem dúvidas, Bob Singer está entre eles. Mas e se eu te disser que esse personagem de tanto sucesso foi criado quase como um improviso? Kripke revelou que seu desejo era retornar com a personagem Missouri Muselli, uma psíquica que surgiu na primeira temporada da série. Porém, como não havia mais essa possibilidade, ele criou Bob, um velho amigo de John, que também é caçador. Além disso, Bob não deveria ficar todo esse tempo na série, assim como já relatamos sobre Castiel. Segundo o ator Jim Beaver, ele foi contratado apenas para um episódio. Ele conta ainda que não sabia nada sobre a trajetória do personagem, assim como ninguém também não sabia, pois não teria uma continuação. Outra curiosidade sobre esse personagem é seu nome. Bob Singer é o nome de um dos produtores de Supernatural, tornando-se assim mais um easter egg da série. Bob Singer é um dos personagens mais duradouros, sendo protagonista em diversos episódios. Pelo jeito, foi um improviso e tanto. Pois é, nosso vídeo de hoje chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários qual dessas curiosidades mais te chamou a atenção. Se você ainda não viu a série, saiba que não demos nenhum spoiler comprometedor. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!